Olá, vem comigo que é hora de aprender mais ciências. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é a célula e o seu detalhamento: parte da célula, membrana, citoplasma e núcleo, tipos de célula, procariontes, eucariontes e vírus, estruturas das células, célula animal, vegetal e célula bacteriana. Vamos para a nossa aula então? Bom, nesse início eu vou apresentar para vocês os três componentes que toda célula sempre vai apresentar, independente de ser uma célula animal, uma célula vegetal ou uma célula bacteriana, que é um pouco mais simples. Vamos à imagem então? Vocês observam nesse momento que as três estruturas são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eu vou indicar no esquema que vocês estão visualizando cada um desses componentes. Essa célula que vocês visualizam agora, ela tem um núcleo bem evidente, muito fácil de identificar. A membrana plasmática é essa estrutura que está circundando toda a célula, né? Ela é a membrana que isola a célula do meio externo. Logicamente, todas as células irão apresentar essa estrutura. E existe algo, né, que é o interior, aquilo que está dentro da célula, que é isso aqui que nós chamamos de citoplasma. Eu vou riscar. Ele é um líquido viscoso, é um líquido pegajoso, que é chamado de citoplasma, onde estão localizadas todas as demais organelas celulares. Bom, nós vamos conhecer na sequência quais são essas organelas, conhecer basicamente qual é a estrutura de cada uma. Eu vou trazer várias palavras novas, algumas que vocês vão achar esquisitas, né, mas que são parte da célula, são organelas e nós precisamos aprender, né? Vamos lá então? Bem, nessa tela vocês visualizam as organelas celulares e suas funções. Novamente eu vou destacar para vocês, para que fique mais fácil a compreensão. Eu escolhi trazer uma célula vegetal, porque ela tem praticamente todas aquelas estruturas que existem numa célula animal também, e algumas outras que são específicas, que são exclusivas da célula vegetal. Percebam de cara que a célula vegetal tem algo a mais, né? Tem uma parede esverdeada aqui bem espessa, né? Algo mesmo bem destacado, que é a parede celular. Tá bom? Uma estrutura exclusiva das células vegetais, que as bactérias também têm uma parede celular, mas não do mesmo tipo que a célula vegetal. Em seguida elas têm, né, a membrana plasmática, como qualquer célula, eu citei antes. Está aqui a membrana plasmática, isolando a célula do meio externo, toda ela, né, como vocês observam. Aqui nós temos o núcleo, essa parte roxa. O núcleo está associado aos dois retículos, ao retículo endoplasmático rugoso e ao seu lado o retículo endoplasmático liso. Bom, por que é importante que esse retículo endoplasmático fique próximo, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso estejam próximos do núcleo? Porque ambos atuam, participam da síntese de proteínas. Então é essencial que eles estejam próximos ali da região de onde vem a informação para fabricar as proteínas, certo? É por isso que ele fica próximo do núcleo, de onde tem o DNA. Vamos lá continuar conhecendo as nossas estruturas. Complexo golgiense, né, destacado aqui, eu vou fazer um círculo em volta dele, tá bem? É um conjunto de sacos achatados, né? Mas na sequência eu vou explicar com mais detalhes qual é a função do complexo golgiense. Os cloroplastos, que são organelas cuja função está associada com a fotossíntese, e as mitocôndrias, tem várias delas na célula. Tem várias delas, eu vou circulei algumas aqui. Deixa eu apagar para vocês conseguirem visualizar. Eu vou destacar somente as mitocôndrias. Elas têm um formato bem específico, né, com essa estrutura dentro. A função das mitocôndrias é a produção, né, está ligada à produção de energia dentro da célula. Vocês devem ter percebido uma estrutura bem grande aqui na parte central dessa célula vegetal, que é o vacúolo. O vacúolo ele armazena diferentes líquidos, diferentes substâncias que a célula precisa guardar. Lembre-se de uma coisa, as células não conseguem, né, uma árvore, por exemplo, ela não consegue se locomover, né, para conseguir água
fora de onde ela está, exceto aquelas plantas aquáticas. Então, essa situação de apresentar um vacúolo, de apresentar uma estrutura, uma organela específica só para armazenar água, é muito importante e faz toda a diferença para as plantas. E essa é a principal função do vacúolo. Vamos à imagem para a gente finalizar essa apresentação breve das estruturas e depois conhecer cada uma com mais detalhes. Está muito pequeno aqui, mas eu vou fazer um círculo em volta para mostrar para vocês a parte da célula em que estão alguns ribossomos. Eles estão nessa parte aqui no lado próximo ao retículo endoplasmático rugoso. E são esses ribossomos, são essas estruturas que dão esse aspecto rugoso, esse aspecto como se fosse possível tocar no retículo endoplasmático, ele seria áspero devido à presença desses ribossomos, que dão esse aspecto rugoso ao retículo endoplasmático. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas estruturas, né? Qual a função de cada uma delas. Bem, vamos à primeira, a membrana plasmática, né? Professor, o que uma membrana faz? Vocês devem saber o que é uma membrana, né? Algo que isola uma parte que deve ficar guardada do lado de dentro, de uma parte que vai ficar isolada na parte externa. Então, a função da membrana plasmática, para simplificar para vocês, é separar aquilo que está do lado de fora, né, daquilo que deve ficar do lado de dentro. Fazendo uma analogia, simplificando um pouco, trazendo para a nossa realidade, em torno das nossas casas sempre tem uma cerca, tem um muro, tem alguma estrutura que vai separar a nossa casa da rua, da parte de fora. Então a membrana plasmática ela faz isso. Lembrem de um detalhe, o nosso muro ele não é fechado totalmente, né? O muro da casa da gente não é fechado totalmente. A cerca, da mesma forma, ela não é completamente isolada, né? Senão como é que nós iríamos sair, né, de dentro de casa e depois como é que nós voltaríamos? A membrana plasmática ela também apresenta canais para que ocorra a passagem de água, a passagem de proteína, a passagem de sais minerais, né, a passagem de diversas substâncias que são importantes para a célula. Umas substâncias devem entrar, enquanto outras substâncias devem ser excretadas, devem sair da célula. Tá bom? Memorizem isso. Membrana plasmática tem a função de separar a célula do meio externo, né, de isolar o meio externo, mas ela também permite a circulação de nutrientes, de substâncias. Já o complexo golgiense, aquela estrutura que eu falei para vocês que ela é um conjunto de sacos achatados, ela atua como se fosse uma cidade. O complexo golgiense funcionaria como um correio, como uma central de distribuição. No correio o que acontece? Eles recebem produtos, né, colocam em pacotes, identificam e endereçam para que seja entregue em um determinado lugar, numa casa específica, numa empresa, né, numa outra cidade muitas vezes. E o complexo golgiense ele produz vesículas a partir desses sacos de que ele é formado. E essas vesículas vão transportar substâncias dentro da célula de um ponto a outro. Tá bom? Imagina que é uma substância tóxica para a célula. Então é importante que essa substância seja isolada, que fique dentro de uma vesícula e seja transportada até a membrana plasmática e depois disso excretada para o lado de fora, até sair do corpo, por exemplo. Já o retículo endoplasmático liso, né, lembra que eu falei para vocês que ele está ali próximo do núcleo, tá bom? Ele atua na produção de lipídios, tá bom? Ele atua na produção de lipídios que são elementos indispensáveis, tá bom? São elementos indispensáveis que estão presentes na membrana plasmática. Se eu usei agora há pouco o exemplo, né, uma comparação de que a membrana plasmática seria uma cerca ou seria um muro, os lipídios são como os tijolos. Né? Para fazer um muro você precisa de vários tijolos. Da mesma forma, para a célula fabricar, para a célula fazer a membrana plasmática, para que ela seja estruturada, precisa de uma quantidade muito grande de lipídios. E olha só algo bem legal, bem interessante. Os lipídios, eles têm uma cabeça que ela não se mistura com a água, né? Tem uma parte deles que tem aversão à água, né? Seria ali como se fosse algo como óleo, né? Vocês sabem que o óleo não se mistura com a água. E os lipídios têm uma porção com essa característica, que não se mistura com a água. Portanto, isso dá a característica para a célula de ela ter a sua estrutura preservada, né? De ela continuar intacta, mesmo quando colocada na água, mesmo quando em contato com o meio aquoso, como a gente fala
em ciências, tá bom? Isso por conta dos lipídios, que são moléculas hidrofóbicas. Professor, que palavra feia é essa? Hidrofóbica, gente, nada mais quer dizer do que algo que tem aversão à água, algo que não se mistura com a água. Tudo bem? Vamos adiante, então. Retículo endoplasmático rugoso. Aqui 3 palavras grandes aí, né? Será que dá para aprender isso? Dá sim, é só prestar atenção. O retículo endoplasmático rugoso, ele atua na produção de proteínas, tá bem? Ele está ali associado a vários ribossomos e por conta disso, né, a partir da informação que ele recebe lá do núcleo da célula, ele atua junto com o retículo endoplasmático rugoso, junto com ribossomos, melhor dizendo, e sintetiza várias proteínas. As proteínas elas servem para fazer praticamente tudo que existe no nosso corpo. O nosso cabelo, nossas unhas, nossa pele, todos esses elementos existem proteínas. Já os lisossomos, eles participam da digestão de substâncias. Olha só, uma célula ela é a menor unidade de um ser vivo. Se ela é a menor unidade de um ser vivo, quer dizer que ela preserva, né, que ela mantém todas as características que um ser vivo possui. Se o ser vivo respira, a célula também vai respirar. Se a célula se alimenta, né, se o ser vivo se alimenta, a célula também vai se alimentar. Se um ser vivo excreta, se ele coloca a substância para fora, a célula também vai fazer isso. Se o organismo precisa regular a temperatura, a célula também tem essa capacidade, né, de exercer essa função de regular a temperatura. E isso é feito, né, nas células, nesse caso, quem realiza a digestão de substâncias são os lisossomos. Tá bom? É fácil memorizar essa palavra, geralmente as pessoas fazem uma brincadeirinha, né, porque ela, né, por causa da forma que ela é escrita, tá bom? Mas os lisossomos, eles atuam na digestão de substâncias. Se você quiser fazer uma analogia para não esquecer de jeito nenhum qual a função dos lisossomos, pense que ele é o seu estômago, pense que ele é o seu intestino. É lá que acontece a digestão, tá bem? Microtúbulos. Bem, novamente retomando a nossa analogia com a casa, né, com as nossas residências, não importa se é uma casa de madeira, se é uma casa de alvenaria, né, essa casa ela tem vigas, ela tem pilares, ela tem colunas para que ela seja sustentada, para que o telhado simplesmente não venha abaixo, né, não desabe. Precisa colocar ali situações, né, colunas, vigas para estruturar essa casa. Professor Vinícius, o que faz isso dentro de uma célula? As estruturas, as organelas que exercem esse papel, que fazem essa função, né, de permitir que a célula não perca o seu formato, né, que ela fique ali totalmente achatada, são os microtúbulos. Eles são análogos, né, são parecidos, se a gente fazendo uma comparação, com as vigas, com os pilares que existem na nossa casa, que dão a sustentação, né, que mantém a casa no formato que a gente deseja que ela seja mantida. Da mesma forma para a célula. Então, sempre que você pensar, o que será que dá o formato para a célula? Por que a célula não é toda mole, né, desconexa? Por que ela não se desmonta? Porque ela possui estruturas que mantêm o formato dela, que mantêm uma certa organização. Claro que uma célula não é rígida, né, exceto as células vegetais, mas os microtúbulos conseguem conferir essa certa estabilidade para o formato de uma célula, certo? Vamos lá, vamos conhecer mais estruturas das células. Ribossomos, tá bom? Atuam na produção de proteínas. Bom, lembre que eu disse para vocês que eles trabalham ali junto com o retículo endoplasmático rugoso, bem pertinho do núcleo, porque eles vão precisar da informação que está no núcleo para poder sintetizar, para poder fabricar uma proteína, certo? Então, esse é o papel dos ribossomos. Não se preocupem com tantas palavras novas, né, com significado que vocês não estão acostumados, porque é necessário que seja revisado, que isso seja lido em mais detalhes, seja lido mais vezes. Mas aqui você já consegue ter uma ideia bem clara do que cada organela celular realiza, né, qual a sua função basicamente desempenhada dentro de uma célula animal, uma célula vegetal ou mesmo uma célula bacteriana. Vamos em frente, os vacúolos. Eu vou retomar a situação de que as plantas terrestres, elas não conseguem se locomover para ir atrás de fontes de água, para ir você com certeza você nunca viu
uma planta caminhando por um determinado lugar, chegando dentro de uma casa, abrindo a geladeira ou chegando até um rio para beber água. Isso não ocorre com as plantas, elas são fixas, elas são imóveis. Por conta disso, é essencial, é muito importante que as plantas consigam armazenar água, né? Elas consigam preservar a maior quantidade de água possível. E pensem em algo ainda mais, um fator que complica esse fato da planta não conseguir buscar uma fonte de água externa, né? Uma fonte que está longe dela. As plantas ficam expostas direto à radiação solar, né? Aquele sol bastante quente que faz com que elas percam água para o ambiente. E aí o vacúolo ele vem como uma estrutura importantíssima e presente somente nas células vegetais. Não ocorre em células bacterianas e nem nas células animais, certo? São exclusivas, são específicas das células vegetais, devido à necessidade delas armazenarem grande quantidade de nutrientes, e entre esses nutrientes, o principal deles seria a água ou outros líquidos essenciais ali para a sobrevivência. Continuando, né, as mitocôndrias. Que nome novo, né? Que nome estranho, mitocôndrias. Como que eu vou aprender o que significa isso? Pensa novamente no exemplo da cidade. Existe algo na cidade, existe uma estrutura que muitas vezes fica até fora da cidade, mas que a energia produzida nesse lugar chega até essa cidade e é utilizada pelas pessoas, é utilizada por toda a população. Tá bom? São as usinas hidrelétricas. Professor, o que é fabricado, o que acontece numa usina hidrelétrica? Eles utilizam água e produzem energia elétrica para ser distribuída. Temos outros exemplos da usina termoelétrica, tá bom? Muito presente em diversas regiões do Brasil. As usinas termoelétricas queimam óleo diesel, principalmente, às vezes carvão, para a produção de energia. Professor, nós estamos falando de célula. Sim, porque a organela que eu estou explicando nesse momento são as mitocôndrias e elas são as responsáveis pela produção de toda a energia que é utilizada no nosso corpo. Se nós conseguimos andar, se nós conseguimos correr, se nós pensamos, né, tudo que nós fazemos, se nós corremos, tá bom? Uma pessoa nadando, tudo para um órgão do nosso corpo se regenerar, ele precisa de energia, né? Até no momento em que nós vamos dormir, no momento que nós estamos dormindo, que o nosso corpo está em repouso, é necessário gasto energético, porque o nosso organismo continua funcionando, o nosso coração continua batendo, o fígado mantém o seu metabolismo, né? As células musculares continuam com o seu metabolismo também, o cérebro, né, a gente sonha enquanto dorme, tem uma série de situações, o nosso organismo produz uma gama de hormônios, né, para que a gente esteja bem disposto no dia seguinte. E para quê? Para que tudo isso aconteça, precisa de muita energia. E essa energia vem, né, é produzida dentro da célula por quem? Pelas mitocôndrias. Então, sempre que você pensar quem que é a organela responsável pela produção de energia dentro da célula, são as mitocôndrias, certo? Mitocôndrias, não esqueça. Próxima organela que nós vamos conhecer é o núcleo. Gente, essa organela ela é fantástica, ela é incrível. Se existisse um local do planeta onde pudesse ser armazenada toda a informação mais importante, tudo aquilo que existe de mais valioso, né? As informações para fabricar, para fazer todos os seres vivos que existem, desde o mais simples até o mais complexo, esse lugar é o núcleo de uma célula. Vocês entendem a complexidade e o quão incrível é isso? O núcleo guarda simplesmente o nosso DNA, o nosso material genético. Mas como assim a informação para fazer um novo ser vivo, do mais simples ao mais complexo? O DNA, ele guarda as informações de como que cada tipo de proteína deve ser produzida, quando que um embrião deve se tornar, por exemplo, um gato, quando o embrião deve se tornar um cachorro, quando que uma semente deve se transformar, por exemplo, numa árvore e não num ser diferente, né, da planta que produziu aquela semente. Por exemplo, uma castanheira, ela vai produzir seus frutos,
né, que vão produzir novas plantas que também serão castanheiras. Um ser humano, quando tem um filho, né, a esposa fica grávida, né, tem o processo de fecundação, a esposa fica grávida e ali no útero materno será gerada uma nova vida. E nós temos certeza que ali dentro será formado um novo ser humano. Por quê? Porque a informação do nosso DNA, a informação que foi recebida do pai e a informação que foi recebida das células da mãe, estão dizendo, olha, elabore, forme, crie um novo ser humano com essas informações. Precisa ter as pernas nesse formato, precisa ter as mãos nesse formato, precisa ter 2 olhos, 2 orelhas e assim por diante. Todas as informações de como nós devemos ser, a cor do cabelo, a cor dos olhos, formato do rosto, nossa altura, muitas vezes até doenças, né, que ocorreram com antepassados nossos, com avô ou mesmo com um pai, acaba sendo passada por vias genéticas, porque tudo isso está guardado algumas vezes no material genético. Eu fiz esse pequeno resumo para vocês entenderem o quão incrível é toda essa informação que está armazenada no núcleo da célula, onde fica guardado o nosso DNA. Mais na frente nós temos o cloroplasto, né, para a gente dar andamento sobre as nossas organelas celulares. Os cloroplastos, eles contêm os elementos que atuam na fotossíntese. Bem, as plantas elas não se alimentam da mesma forma que nós. As plantas se alimentam por um processo chamado fotossíntese. E são exatamente os cloroplastos, as organelas, as estruturas que vão fazer esse processo, né, de alimentação, de transformação da energia solar, da energia que a planta capta do sol, e ela transforma isso em energia química que faz a planta crescer e que faz a planta desenvolver todo o seu metabolismo. Então esse é o processo de alimentação das plantas e é nisso que os cloroplastos estão envolvidos, tá bom? Pensou em cloroplasto, pensa logo em fotossíntese, tá bom? Vocês todos sabem, né? É muito comum as pessoas entenderem que a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas e pelas algas, tá bom? E os cloroplastos são as organelas responsáveis por esse processo. Bem, gente, adiante nós vamos diferenciar os tipos de célula quanto ao formato do núcleo. Veja bem, quanto à presença ou não de núcleo, as células podem ser classificadas como procariontes ou eucariontes. Existe um caso específico, né, dos vírus que eu coloquei aqui em destaque, que eles não são células nem procariontes e nem eucariontes, mas muitos pesquisadores consideram eles como seres vivos, então eu considero importante trazer essa abordagem para vocês. Professor, quando que uma célula vai ser classificada como procarionte? Uma célula vai ser classificada dessa maneira, como essa que vocês estão visualizando nesse exato momento, uma célula bacteriana, quando essa estrutura dela, que representa o seu núcleo, ele não é tão organizado como o núcleo das primeiras células que nós vimos, quando ele fica aqui espalhado pelo citoplasma. Ele não está individualizado, ele não está separado dentro de uma membrana. E aí todas as células que possuem esse tipo de núcleo, um núcleo que não é verdadeiro, melhor dizendo, elas são classificadas como procariontes. Basicamente são as células bacterianas, né, dos organismos do reino Monera. Para que fique claro para vocês, eu vou dar o significado dessa palavra grega, né, tem uma palavra de origem grega chamada procariontes. Pro vem de início, de primeiro, né, aquilo que surgiu primeiro, algo ancestral, um rascunho. A segunda parte, cariontes, vem de carion, que significa núcleo. Então, se você tem um organismo procariontes, quer dizer aquele organismo que teve o núcleo mais primitivo, aquele que tem um núcleo como se fosse um rascunho. E é isso que significa um organismo procarionte. Ele tem um núcleo mais primitivo, um núcleo que não é verdadeiro, separado por uma membrana do resto do citoplasma. Agora vamos entender quando classificar uma célula como eucarionte. Já os organismos eucariontes são aqueles cujas células possuem o material genético separado do citoplasma, porque elas apresentam um núcleo verdadeiro. Eu vou indicar para vocês na figura apresentada em tela nesse momento. Vejam que aqui nessa porção da célula que eu estou destacando em verde, está localizado um núcleo bem individualizado, um núcleo verdadeiro, certo?
E as células que possuem esse núcleo verdadeiro, esse núcleo separado do citoplasma, separado do restante da célula, é classificado como eucarionte. A palavra eucarionte ela também vem do grego, né? Essa parte inicial, eu, significa verdadeiro e carion significa núcleo, como eu já falei. Então, eucariontes são as células que possuem um núcleo verdadeiro. O caso dos vírus são organismos compostos basicamente de material genético e proteínas, mas sem o metabolismo independente de uma célula. O vírus ele só vai exercer metabolismo, só vai conseguir se multiplicar quando ele estiver dentro de uma célula. E é por isso que ele não pode ser classificado nem como procarionte e muito menos como eucarionte. Simplesmente porque eles não possuem célula. Eles só vão apresentar alguma função parecida com de um ser vivo se eles estiverem infectando uma célula. Vamos ao conceito então de célula vegetal? Bom, a célula vegetal, eu quero que vocês entendam 3 características básicas que elas possuem que a célula animal não possui. Ela tem a presença de parede celular, ela tem a presença de cloroplasto e dos vacúolos. Isso que diferencia as células vegetais de uma célula animal. As demais organelas são compartilhadas entre esses 2 tipos celulares. Já a célula animal e a célula bacteriana, elas possuem, né, núcleo, citoplasma, né, um núcleo às vezes um pouco diferenciado. Né, o núcleo da célula bacteriana ele é mais simples. O núcleo da célula animal ele é mais complexo, mais elaborado, como nós já vimos na classificação entre procarionte e eucarionte. As organelas ocorrem todas que nós destacamos ainda há pouco. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, núcleo, membrana celular, lisossomos, microtúbulos, todos eles estão presentes na célula animal. Já na célula bacteriana, ela é bem mais simples, ela tem uma membrana, né, tem ribossomos, porque ela sintetiza proteínas, mas ela não tem organelas membranosas como a célula animal possui. Bom, então, e aí quanto à classificação, se é procarionte ou eucarionte? A célula bacteriana, ela não possui um núcleo verdadeiro. O núcleo dela é espalhado pelo citoplasma, portanto, ela é procarionte. Veja na imagem a seguir, né, a célula bacteriana em amarelo e a célula em azul é a célula eucarionte. Ela tem um núcleo verdadeiro. No esquema que vocês estão visualizando, e eu vou destacar aqui o formato do núcleo, dá para perceber muito claramente, perdão, deixa eu pegar outra cor de caneta. Aqui você consegue ver o núcleo da célula bacteriana espalhado pelo citoplasma e aqui o núcleo da célula eucarionte, né, da célula animal, um núcleo individualizado, muito mais elaborado. E por último, né, vamos resumir aqui brevemente as diferenças entre esses tipos celulares. Bom, célula vegetal, né, quais as características marcantes desse tipo celular? Aí tem alguns exemplos de organismos, claros, que apresentam esses tipos celulares. A célula vegetal, mais uma vez, tem parede celular, vacúolos e cloroplasto. É isso que marca esse tipo de célula. A célula animal, né, ela tem um núcleo muito bem definido, tem a membrana plasmática complexa e organelas membranosas no seu citoplasma. Já as células bacterianas, elas são as mais simples dessas 3 aí que vocês estão visualizando. Elas têm o seu material genético espalhado pelo citoplasma, elas têm fragmentos de DNA também soltos no seu citoplasma, possuem ribossomos, possuem uma membrana celular, mas no geral elas são mais simples do que a célula vegetal e a célula animal. Gente, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado.